Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. 43, Isaías. Capítulo 43. Aleluia. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto fosse precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Pai, estamos diante da tua santa palavra, Senhor, e eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus tão próximo, tão íntimo, Senhor, porque a tua palavra, quando nós lemos, o Senhor trata com intimidade com o teu povo. E eu peço a Ti, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa fluir. Vem, querido Espírito Santo, flui, continua agindo como está agindo nesse culto, que o nosso coração esteja pronto para ouvir a Tua voz. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Deus, nessa tarde, colocou uma palavra no meu coração que eu já tinha meditado nela um tempo atrás, já tinha escrito ela, e fui impulsionado por um convite de alguém que está lá no sul. Falou: pastor, me dá uma ideia do que eu falo hoje. Eu falei: meu filho, se você não está preparado todo esse tempo, é só o nervosismo, se acalme. E quando eu parei de falar com ele, começou a vir na minha mente muitas mensagens que eu já escrevi durante o meu tempo de cristão. E como se fosse em algo girando, parou nessa palavra. E eu li, reli, e o Espírito de Deus deu uma direção para que pudéssemos falar hoje. Você pode dizer para o teu irmão, diga assim para ele: Deus é tão íntimo, que vai sempre estar com você. Essa palavra é uma palavra tremenda, porque traça um plano de um livro maravilhoso da Bíblia. O livro do profeta Isaías é um livro que faz uma referência à própria Bíblia. Ele é dividido em duas partes, a primeira parte em 39 capítulos, a segunda em 27 capítulos, somando 66 da mesma forma que a Bíblia é somada. A nossa Bíblia tem 66 livros, o Velho Testamento 39 e o Novo 27.
O livro do profeta Isaías, ele tem um traço até o capítulo 39 sobre advertências de Deus. Quando nós lemos já no primeiro capítulo aqui, você vê que Deus dá a ele as advertências, as correções, aquilo que Israel precisava. Mas quando chega no capítulo 40, Deus muda o formato da sua linguagem e agora começa a trazer Israel para perto e começa a gerar uma profecia, uma palavra profética para se cumprir muitos anos posterior àquela época. Porque naquela época ainda Israel vivia, mesmo separado de Judá, porque já estavam divididos, dois povos, Judá em Jerusalém e Israel estava em Samaria. Mesmo divididos, eles ainda estavam vivendo um tempo de bonança, mas Deus estava já preparando uma advertência a qual primeiro Israel ia ser levado cativo, e alguns anos depois, cerca de 70 anos depois, a Babilônia levaria também Judá cativo, e todo o povo de Israel estaria cativo. Então 39 capítulos Deus trata sobre o juízo, mas a partir do capítulo 4, Deus chama a atenção de Israel como um pai chama de um filho. E Deus começa a dizer certas coisas que poderiam ser narrados dentro dessa jornada que eles estariam dentro do cativeiro e também na jornada posterior, porque muitas das palavras proféticas que Isaías falou a partir do capítulo 40, elas tiveram dois tempos, um tempo só, como Isaías 53, que é o tempo de Cristo na cruz do Calvário, verdadeiramente Ele levou sobre si. Mas, por exemplo, quando falamos desse capítulo, nós temos dois tempos. Um tempo Deus cumprindo sobre Israel parte dessa palavra, e o outro tempo Deus cumprindo a mesma palavra durante toda a época da graça, a época da igreja, atingindo as nossas vidas com uma palavra dessa maravilhosa. Quem não é apaixonado em ouvir uma palavra que termina dizendo, operando Deus, quem impedirá? Deus garantindo para você, garantindo para mim, que tudo que você precisa está nas mãos dEle, e que quando Ele começa a operar, nada pode impedir o operar de Deus nas nossas vidas. Ter a garantia que Deus estará sempre no controle, ter a garantia que Deus estará sempre direcionando as nossas vidas, isso é maravilhoso. Esse capítulo é um capítulo que eu chamo que, como se fosse um despertamento de avivamento, que é o que aconteceu logo no início da igreja, no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, o despertamento do grande avivamento da igreja. Mas quando começamos a ler esse texto, Deus está falando que Jesus falou de outra forma, dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que estou dizendo isso? Porque quando eu remeto ao primeiro e ao segundo versículo, Deus como um pai está dizendo assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está dizendo, você é meu, eu vou estar com você aonde você estiver, eu te chamei pelo teu nome. Interessante que Deus aqui está dizendo que Ele não é como o mundo faz, que às vezes apelida alguém. Não, Deus conhece o teu nome, conhece o teu sobrenome, você é um escolhido dEle, Ele te colocou no ventre da sua mãe, Ele foi que projetou você mesmo antes de existir, Ele tem um propósito para a sua vida. Deus está dizendo isso nesse versículo, que Ele conhece a tua história e estará com você durante a tua história. Mas interessante que no versículo 2, Ele faz um contraponto, e que quando nós entendemos o versículo 1, entendemos essa intimidade, esse projeto, e sabemos que Deus estará conosco, o versículo 2 vem somente somar o nosso entendimento da vida cotidiana, de uma vida normal, que um ser humano segue o curso sobre a terra, porque há uma diferença, e os profetas disseram várias vezes, haverá uma diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus, e essa diferença geralmente ela aparece nos momentos cruciais da nossa vida, nos momentos difíceis da nossa vida. Por isso no versículo 2 ele diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. E se você ler, ele está dizendo, nos 3 processos da vida, eu estarei contigo. São processos interessantes, porque quando ele fala passar pelas águas, ele está dizendo a respeito de uma passagem simples, de atos comuns da nossa vida.
coisas que às vezes nós tiramos de letra. São as dificuldades que às vezes batem na nossa porta, mas são dificuldades comuns. São dificuldades como, por exemplo, uma dívida que eu não consigo pagar nesse mês, mas eu tenho condições, Deus me dá graça, e no outro mês eu consigo acertar isso e pôr em ordem. São coisas mais simples da nossa vida, do dia a dia. Ele está dizendo, nós vamos ter problemas simples. Vamos ter dificuldades simples na nossa vida, mas mesmo nessas dificuldades simples do dia a dia, eu estarei contigo. Deus está dizendo que em momento algum, nos mínimos detalhes, nos pormenores, Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Deus estará sempre atento à sua vida. Mas como a nossa vida não é feita só de coisas simples e pequenas, Deus aumenta um lance, diz assim, e quando você passar por um rio, Ele está dizendo a respeito de você passar por águas profundas, está dizendo a respeito, talvez, de um lugar que você tenha que nadar, atravessar a nado para o outro lado, talvez com maior dificuldade, porque Ele não está falando de uma lagoa, Ele não está falando de um pequeno córrego. Quando se fala de rio, fala-se de correnteza, fala de esforço para fazer uma travessia, não é uma travessia comum. Aqui Deus está dizendo que haverá momentos na nossa vida que nós vamos ter maiores dificuldades, e essas dificuldades vão gerar mais energia, essa dificuldade vai gerar de nós um maior esforço, e muitas das vezes, quem nunca nadando numa piscina ou num rio, ou até mesmo num cole forte de copo d'água, não se afogou com a água, e deu aquela tossida e parecia que ia perder todo o fôlego, mas o fôlego voltou. Assim Deus está dizendo, mesmo que em meio à travessia de um rio, de uma dificuldade, de um problema que você possa enfrentar, Ele vai estar sempre te guardando e estará no controle. É um tempo maior, talvez um tempo mais difícil, talvez uma crise que bata na sua porta, mas Ele está garantindo, em meio a essa crise, fique tranquilo, eu estarei contigo. Ei, diga para o seu irmão, se essa crise não vai te afundar. Diga, essa crise não vai te afundar. Diga 2 vezes. Diga, porque o Senhor não deixará. Aleluia! Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco em todas as fases que nós passamos na nossa vida. Agora, aonde eu quero focar um pouco mais. A Bíblia fala também que nós passaremos pelo fogo. Eu gostaria muito que estivesse escrito assim, quando você se deparar com o fogo, você se desviará dele. Seria tão bom, tão lindo. Quando o fogo vier contra você, você não vai chegar perto dele, porque eu vou te guardar. Mas o texto está dizendo assim, quando passares pelo fogo, está dizendo que a gente vai passar em momentos pelo fogo. E são momentos que, às vezes, perdemos até a forma de pensar e ficamos com um medo tão grande, que se nós não tomarmos cuidado, deixamos de acreditar em que Deus está naquele instante. Olha que interessante, essa palavra profética de Isaías foi profetizada cerca de 100 anos antes que Sadraque, Mesaque e Abednego estivessem presos na Babilônia. Foi um tempo anterior, e eles receberam essa palavra, porque essa palavra foi uma palavra profética liberada tanto para Judá quanto para Jerusalém, para todo Israel. Era uma palavra para todos. E essa palavra dizia assim: ei, quando você passar pelo fogo, fique tranquilo, porque eu vou estar com você. Essa palavra, quando chega na vida desses 3 moços, eles estão adorando a Deus e não querem adorar outro Deus. São denunciados, e diante da denúncia, o julgamento que eles tiveram foi ser lançado dentro de uma fornalha de fogo. E a Bíblia fala que os 3 moços foram levados diante do rei, pediram ao rei que eles recuassem, que eles não adorassem a Deus, porque eles seriam jogados nas chamas.
E o rei achando que quando eles olhassem para a chama, eles iam desistir de Deus, ia desistir da situação, ia deixar para lá, ia adorar outro Deus, viver uma vida comum na Babilônia. Mas não, eles persistiram, porque eles tinham uma promessa, que mesmo que passasse pelo fogo, chama alguma arderia neles. Ei, deixa eu dizer algo para você, nos maiores momentos de dificuldade, Deus está atento para ver se você decide ficar com Ele ou recuar. E vou dizer uma coisa, se você permanecer, Ele garante que o problema não vai te derrubar, Ele garante que Ele vai estar com você, Ele garante que você vai superar essa fase, Ele garante que Ele vai fazer o milagre que você precisa. Mas se você recuar, estará sozinho. Ei, diga para o seu irmão assim, não recue. Diga, o segredo é permanecer. Quando eu olho essa passagem, eu vejo a confiança de 3 jovens. Porque assim as coisas não acontecem aleatoriamente, irmãos. Sempre o Espírito de Deus nos traz à memória as promessas que Deus tem para nós. Aqui, nos cultos você tem sempre recebido promessas. Nos cultos da sexta, do domingo, das terças, você tem recebido promessas. E o Espírito de Deus sempre vai estar trazendo na tua memória as promessas que você está recebendo para você vencer as dificuldades. Porque as dificuldades elas geram sobre a nossa vida. Mas Jesus falou assim, eu já venci o mundo. Já está vencido por você. Quando esses meninos foram confrontados, veio à memória, ainda que passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Aí eles disseram para o rei, rei, se é que temos que ser lançados dentro da fornalha, que seja. E o nosso Deus, se Ele quiser cumprir a promessa sobre a nossa vida, Ele nos livrará da fornalha. Confiança. Ei, diante da dificuldade, por mais grave, o fogo mais quente, a dificuldade pior que você possa passar, você precisa confiar que Deus estará contigo e liberar essa palavra. Quando o problema bater, assolar na sua vida, você tem que dizer para o problema, ei, fique aí quietinho, porque eu estou com Deus, e Deus vai me livrar, eu tenho promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus, aleluia, saiba que você só precisa da promessa, porque a promessa é garantia que você seguirá, garantia que você vai alcançar, garantia que Deus estará com você, garantia que Deus vai te exaltar, garantia que é um tempo de Deus acontecendo na sua vida, mas o tempo te levará para o propósito que Deus tem para você. Diga, Deus vai me levar para o propósito. Aleluia. Esses moços foram amarrados com ferrolhos. A Bíblia fala ferrolhos porque foi como se fossem algemas. Vamos trazer para os dias de hoje, foram algemados nas mãos e nos pés. Aquilo que o rei ouviu a respeito de que haveria um Deus que poderia livrá-los da fornalha, fez com que o rei aumentasse a caloria da fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais. Uma fornalha comum, ela atinge 700 graus, em média, algumas um pouco mais, fornalhas comuns. Mas 700 graus, irmãos, não derrete aço e nem ferro. Diga para o seu irmão assim, Deus sempre está no controle. Diga para o seu irmão assim, se ficar mais quente, é porque o milagre é maior. 7 vezes mais. 7 vezes mais significa que ultrapassou a barreira dos 1000 graus. Ultrapassou a barreira dos 2000 graus. Ultrapassou a barreira dos 3000 graus. Foi bater na temperatura em que o aço e o ferro se derretem. Deus falou assim, eu vou lançá-los lá. Se eu cumprir essa palavra, e o fogo não arder deles, eles vão ficar lá dentro amarrados.
Mas se a fornalha for aquecida 7 vezes mais, vai se derreter as mãos e os pés. E eles vão poder fazer uma festa no meio do fogo. Deixa eu dizer algo para você. Por mais que o inimigo tente bater mais forte, fique tranquilo, porque Deus vai fazer você fazer uma festa no meio de toda essa dificuldade. E essa festa vai mostrar que Deus, Ele é na sua vida. Oh, haverá um tempo grande de Deus. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E eu paro para ver que Deus, diga comigo, Deus cumpre nos detalhes. Como assim, pastor? Pegaram eles, olha só que o calor da fornalha foi tão grande que quando jogaram eles para dentro, os soldados morreram queimados. Eles não tiveram queimadura de 1º, 2º graus. Os soldados que jogaram eles para dentro morreram queimados, porque a temperatura estava 7 vezes mais alta, estava fora do comum. E quando eles caíram lá dentro, o rei de longe, porque o seu inimigo, irmãos, as pessoas que tentam mal contra você, eles tentam mal e ficam te observando, porque eles sabem que quem tem Deus tem diferencial. No fundo, as pessoas até tentam te prejudicar, mas eles sabem que Deus vai te tirar da situação. Eles não querem dar o braço a torcer. O inimigo às vezes cria uma situação e fica torcendo. Tomara que ele pare de acreditar, porque se ele acreditar, não vai adiantar em nada. Deus vai tirar ele ileso, Deus vai tirar ele para a vitória, Deus vai dar a vitória para ele na situação. O inimigo, ou até mesmo o diabo, é o que mais sabe que Deus sempre guarda os seus. Diga assim, Deus sempre guarda. Olha para o teu irmão e diga assim, o diabo sabe disso. E a Bíblia fala que quando eles foram lançados lá dentro, o rei foi olhar da porta, foi lá. Ué, tem alguma coisa estranha lá dentro. E chamou os seus conselheiros. E os conselheiros, rei, não adianta você olhar não. Se com a temperatura normal eles já teriam se queimado, já teria se dissolvido as suas carnes, 7 vezes mais não sobrou nada. E o rei fala assim, não, observem lá, nós não jogamos 3, eles sim, jogamos 3. Por que eles estão fazendo uma festa e tem 4 lá dentro? Ei, Deus disse assim, eu estarei contigo. Deus, para cumprir a palavra, quando o rei olhou para dentro, disse assim, jogamos 3, o que está fazendo 4? Além dos 3 está vivo, tem mais um. E ele diz assim, e esse é semelhante ao filho dos deuses. Ele está dizendo, Deus estava lá na fornalha. O ímpio, o rei que tentou matar os 3, teve que admitir que Deus era na vida deles e estava com eles. E eles estavam fazendo uma festa lá dentro, caminhando em volta da fornalha, porque o Senhor estava com ele. Está chegando um tempo de Deus, que mesmo no meio de uma dificuldade grande, do calor grande da tribulação, da dificuldade, Deus vai provar para você e para os outros, que Ele está com você nesse tempo, nesse momento, Ele sempre estará com você. Ei, diga para alguém assim, Deus está com você. Ele está com você. Eu paro para ver esses moços sendo retirados da fornalha. E o rei olhando, não tinha nem cheiro de pelo queimado. Que a primeira coisa que acontece quando você dá uma tostadinha é o pelo queimado, né? Não tinha nem cheiro de pelo queimado. Como pode? Sabe por que pode? Porque quando Deus te dá uma palavra, Ele é fiel para cumpri-la. Todo mundo vai ficar sem entender, mas Deus vai cumprir a palavra. Mas nem cheiro, a Bíblia diz assim, e chama alguma arderá em ti. A chama não vai arder, a chama não vai pegar.
Vai todo mundo ver que você está no meio da crise. Vai todo mundo perceber e ver que você está no meio de uma chama, a dificuldade muito grande. Vai todo mundo perceber e olhar e ver que a dificuldade você está quase não conseguindo superar e passar. Mas eles vão ter que ver que você vai chegar do outro lado ileso, porque Deus cuidará de você, cuidará da sua casa, cuidará da sua família. Deus, Ele vai entrar nesse processo. Fique tranquilo, pastor, está difícil a crise. Deus vai entrar nessa crise. Está difícil o que eu estou passando. Deus vai entrar com você, vai te tirar ileso do outro lado, e você vai ver que ainda o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será sempre o nosso Senhor, poderoso nas batalhas, vencedor por mim e por você. Ele é o nosso Deus. Oh, diga para o seu irmão, se Ele é o mesmo. Algumas religiões tentam dizer que Ele não é, Ele é. Muita gente tem tentado pôr Ele dentro de uma caixinha de sapato. Ei, Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é tremendo. E Ele se dimensionará na sua vida de acordo com aquilo que você acreditar que Ele é. Porque se você acreditar que Ele é pequeno, você vai fazer dele pequeno. Mas se você acreditar que Ele é maior do que você está passando, que Ele é Deus tremendo, assim Ele se manifestará na sua vida. Conforme você depositar a tua fé nele, é a forma que Ele vai vir sobre a tua vida fazendo milagres. Ei, acredite no tamanho do seu Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, enquanto fosses precioso aos meus olhos. Aleluia. Também fosses glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, os povos pelas tuas almas. Não temas. Diga comigo, não temas. Diga mais forte, não temas. Porque eu estou contigo. Essa promessa é para a sua casa. Trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Deus está dizendo, eu estou no controle da sua família. Eu estou no controle da sua casa. A promessa está dizendo assim, eu vou alcançá-los. E é interessante, irmãos, que a gente tenta fazer sozinho. Às vezes a gente prega, e a gente às vezes quer amarrar as duas mãos, 2 pés, não é assim, trazer para o culto na marra. Quantas vezes não dá essa vontade? E Deus está dizendo assim, ei, só dê o testemunho, porque eu trarei. O nosso esforço é levar somente a semente, porque trazer a nossa família para cá, Deus faz através do nosso testemunho. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida para que eles enxerguem, eles vejam Deus em você. Deus está dizendo claramente aqui, você vai mostrar Jesus através da sua vida, e através da sua vida eles serão direcionados. Quem nunca viu uma família se achegar a Cristo através do testemunho de uma pessoa? Quem nunca viu? Todos viram, todos. Quem viu? Sabe o que quer dizer? Deus não faz acepção de pessoas, se fez por um, faz por outros. Ei, os seus vão se achegar. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando dos detalhes. Deus está cuidando de cada momento da sua vida. E essa palavra é tão tremenda que ela remete a gente a entender, e muitas vezes, quando se fala de impossível, porque chama é coisa impossível. Chama, arder é coisas impossíveis. A gente olha para a Bíblia e Deus, Ele é um Deus de coisas impossíveis, de coisas inviáveis, de coisas fora do entendimento humano. Outro dia eu estava rindo com a palavra, porque tem coisas que você lê, mas tem alguns momentos que Deus te dá uns insights. Esses insights vêm assim e você
acaba rindo, porque tem um texto na Bíblia que fala que Deus faz uma promessa para Abraão. Diz que ele vai ter uma grande nação e vai ter um filho. Leva 25 anos e Deus volta a confirmar a promessa a Abraão. Só que agora Abraão tem 100 anos. Ele já não tem condição física mais para ter um filho. E a sua esposa tem 90 anos. Já não tem mais condições físicas, porque a Bíblia diz que ela tinha deixado o costume das mulheres. Já não tinha mais condições alguma. Ela com 90, ele com 100. Sem chances naturais. E quando Deus fala com ele, diz para ele assim: ei, tua esposa vai ter um filho. Primeiro ele ri, depois ela ri. Tanto que o nome do filho deles, Isaac, é riso. Sorriso de Deus, é riso. Mas o que me chama a atenção é que a gente às vezes não se apega a detalhes do texto. Logo depois que Deus falou isso com ele, ele foi para o Egito, porque bateu uma fome, a segunda fome que ele enfrenta. E quando ele vai para lá, a Bíblia fala que quando Sara chega, a beleza dela é tão grande que ela encanta os homens. Você consegue ver uma mulher de 90 anos passando na rua e os homens falam assim: ô gatinha. A Bíblia fala que ele não é minha irmã. Ei, eu vou te dizer uma coisa que é louca. Mas Deus, para fazer com que ela tivesse o filho, rejuvenesceu ela. Trouxe ela de novo no tempo em que ela podia ter um filho. Por isso as pessoas olhavam e viam ela, a bela Sara dos grandes tempos. Porque Deus vai cumprir uma promessa de dar a ela um filho. Deixa eu dizer algo para você. Deus, quando quer cumprir uma promessa, Ele muda e inverte. Ele faz as coisas acontecerem de forma espetacular. Para você ter uma ideia, existem alguns historiadores que contam histórias a respeito da época. E um dos historiadores muito conhecido, ele fala algo tremendo. Ele fala, isso é história, mas só para a gente entender. Ele fala que depois que Sara tomou água, ela rejuvenesceu. E por conta dessa história, até hoje fazem filmes que existe uma tal fonte da água que rejuvenesce. Da história deles, criaram imaginações que ainda alguém pode encontrar essa fonte. Quem gostaria de encontrar essa fonte? Olha o teu irmão, diga assim: você não encontrou ainda? Não? Pergunta para o seu irmão: você já encontrou? Pastor, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Se creres em mim, rios de água viva fluirão diante de ti. A fonte que pode mudar a história, rejuvenescer, fazer nascer da onde não dá, criar milagre onde não tem, chama-se fonte do Espírito Santo, que jorra para a vida eterna sobre as nossas vidas, e Ele está aqui hoje. Oh, essa água está dentro de você, fluindo dentro de você, e aquilo que você precisar se tornar, ela vai se tornar, e o milagre será grande. Eu digo para o seu irmão assim: Deus vai fazer coisa grande. Diga aí, você vai ficar mais bonito, irmão. Imagine o pastor mais bonito, já não aguenta ele assim. Vai ficar mais bonito. Porque é tremendo, quando a bênção chega, a gente fica mais animado, mais chique, né? Não é assim? Quando chega a bênção, o sorriso diz que formoseia o rosto. Uma casa de gente linda, porque a gente é abençoada com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que passa-se o tempo comum da mulher, 9 meses. Sara tem um filho, porque para Deus não tem nada impossível. Para Deus não tem nada impossível. Tudo que Deus quer fazer, Ele
faz. Deixa eu dizer algo para você. Por mais difícil que seja, impossível passar por meio do fogo e não se queimar, nós temos exemplos na Bíblia e muitos, que Deus é especialista em fazer passar pessoas por lugares improváveis. Diga para o irmão assim, lugares improváveis são os lugares que Deus escolhe. Como assim, pastor? Lá vai o povo com Moisés. E Moisés já tinha um mapa, porque a gente é assim, né? Você vai sair, eu não sei você, mas quando eu vou para um lugar que eu não conheço, eu gosto de dar uma olhada no mapa, para ver qual é as cidades que eu vou passar pelo caminho, para ficar um pouco orientado. Então eu paro para ver, Moisés tinha programado a viagem. Pô, nós vamos para Canaã. Aí Deus fala assim, Moisés, para que o calor seja suportável ao povo, eu vou colocar uma nuvem sobre vocês. E à noite, para que o frio seja suportável, eu vou pôr uma coluna de fogo. Mas vocês vão ter que seguir a coluna de fogo de noite e seguir a nuvem de dia. Eu vou levá-los, vou direcioná-los. Aí Moisés fala assim, bom, para que mapa, né? Se Deus está direcionando, Ele sabe o caminho. Daqui a pouco eles estão entrando dentro do deserto, indo para Canaã, o Canaã está lá na porta. E a nuvem faz assim. E eles ficam olhando para... Mas é para lá. Para lá, Deus. E a nuvem leva eles para um lugar que tem 3 nomes. Esses 3 nomes, se você pegar as primeiras letras de cada nome em hebraico e juntar, significa sem saída. Interessante. Por que sem saída? Deus levou eles para a frente do Mar Vermelho. E Deus falou assim, acampa aí agora. Por que acampa? Para dar tempo do Egito chegar. Parece coisa louca que Deus faz, não parece? Mas diga para o seu irmão assim, Deus está no controle. Diga, Deus é especialista em fazer o que ninguém acredita. E aí a Bíblia diz que quando eles estão acampados, passa-se uma noite, vem o outro dia, e de repente vem uma notícia. Faraó, seus cavaleiros estão vindo para acabar com nós. O povo entra num tumulto. Esse tumulto chega em Moisés, e diz, Moisés, você nos trouxe para morrer aqui. Nós não tínhamos sepulcros. A gente vai morrer agora aqui na beirada. Diga para o seu irmão assim, não vai morrer, irmão. Diga, você vai sair cantando. Aí tem um fato tremendo. Segundo Flávio Joséfo, a Bíblia fala que Moisés era pesado de língua. Eu acredito que pesado de língua significa a linguagem dele. Mas Flávio Joséfo diz que ele era gago. Se Flávio Joséfo estiver certo, eu entendi o que Deus fez quando ele foi orar. Porque Moisés, quando vê a pressão, ele vai orar. E o exército está chegando. E o mar está ali, o exército está chegando. Daqui a pouco ele levanta a vara e começa. Deus. Faz Deus fala, para de orar, não é hora de orar. Clama, levanta essa vara, porque nós vamos passar o mar agora. E ele ponta a vara e Deus faz ele passar do outro lado. Deixa eu dizer uma coisa. Deus quer agir milagres grandes em você. Não podia perder essa piadinha, né, pastor Marcelo? Sabe o que significa? Deus sempre vai surpreender com coisas novas. Pastor, o que eu estou passando na minha vida é fogo, mas não é esse fogo de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu estou num lugar sem saída, mas não é o mar vermelho que está na minha frente. Deixa eu dizer uma coisa, Deus gosta de coisas novas, coisas diferentes, porque aquilo que ninguém fez, Deus faz. Aquilo que ninguém consegue, Deus faz. Aquilo que não tem condições alguma, Deus faz. Sabe por quê? Diga para o seu irmão assim, Deus está operando na sua vida. Diga para ele. Quem crê que Deus está operando na sua vida? Para você que crê, olha que Deus fala. Ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes que tivesse qualquer coisa criada, eu sou. Dá para entender? Antes que você existisse, Ele já era.
Quando Moisés estava morrendo de medo do lado de uma sarça, ele diz assim: Moisés, eu sou o que sou. E ele diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Quem tem Deus operando na sua vida aí? Se Deus está operando na sua vida, segura essa promessa: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ei, se você tem Deus operando na sua vida, fique tranquilo, porque Deus está operando para ninguém impedir. E vou dizer para você: pastor, mas quem é esse ninguém? Lá na Bíblia, no livro de Apocalipse, diz assim: ninguém tome a sua coroa, ninguém faça isso, ninguém. Sabe o que ele está dizendo? O diabo é um ninguém, irmão. Satanás é um ninguém para Deus. E ele está dizendo: ninguém vai impedir. O diabo pode armar o que quiser contra você, eu estou operando e ele não vai impedir. Ninguém vai impedir o que eu vou fazer, ninguém vai impedir a promessa que eu tenho na sua vida, ninguém vai impedir, porque Deus, quando está operando, aleluia, não tem tempo, não tem prazos, não tem situações, tudo Deus muda a nosso favor. Deus diz em Amós: se for preciso, eu encurto o prazo, encurto o dia, encurto o tempo. Se for preciso, irmãos, você vai ver coisas miraculosas do tempo sendo reduzido. Dá um exemplo, dou um exemplo. Lá está Davi com um boi bonito, boi tudo cheio de roupa. Já viu boi cheio de roupa? Roupa real? Era o boi de Davi. Tinha sapato, o sapato do boi era de ouro. Pensa num boi chique. Só que o boi estava carregando uma coisa que não podia um boi carregar, chamado Arca de Deus. E quando chega na frente da casa de um homem que não era do povo de Deus, que não temia Deus, na verdade conhecia Deus só de ouvir falar, por conta do que Deus fazia, aquele boi dá uma balançada e quase derruba a arca. E quando vai derrubar a arca, um homem vai pôr a mão na arca e não podia pôr a mão, e ele morre instantaneamente. Aquela atitude faz Davi falar assim: bom, vamos parar, alguma coisa está errada, vamos consertar. E o que a gente faz com a arca? Enquanto isso, põe naquela casa. For lá bater na porta da casa de Obed-edom. Quando chegaram na casa de Obed, disseram: Obed, o rei Davi está aí. Obed deve ter morrido de medo. Alguns historiadores dizem que Obed era fugitivo. Ele tinha sobrado vivo da invasão de Jerusalém. Agora Davi bate na porta e fala: pronto, achou eu. Dancei. Mas veio uma notícia: está vendo aquela caixa, a arca de Deus? A gente precisa colocá-la, guardá-la na sua casa. Obed fala: tudo bem. Vai falar não para o rei? Põe a arca para dentro. Foi lá e colocou a arca dentro da casa dele. E foram embora. Diga comigo: 90 dias. Diga: Deus não precisa de mais. 90 dias, chegou notícias para Davi. A casa de Obed-edom era uma terra seca. Obed-edom não tinha prosperidade na sua casa. Mas quando a arca entrou na casa de Obed-edom, escute o que eu vou dizer. Os bois ou as vacas de Obed-edom ficaram grávidas e em 90 dias pariram. Pastor, não entendo muito disso. Leva 11 meses uma gestação de uma vaca. 11 meses. Deus pegou 11 meses e transformou em 90 dias. Deus mexeu com a natureza de um animal para que ele ficasse grávido e gerasse e desse à luz em 90 dias. Quando chegou a notícia para Davi, Davi falou: precisamos buscar a arca. Esse milagre tem que acontecer aqui em Jerusalém. Tudo quanto Obed-edom plantou, e naquela época, a região de Obed-edom era uma região seca, e as pessoas plantavam para nascer azeitonas, para fazer azeite. Hoje, quando sai-se de Jerusalém, até hoje, irmãos, sai de Jerusalém e vai para a estrada da onde era a casa de Obed-edom, existe a maior plantação de oliva.
Sabe quanto tempo demora uma árvore de oliva para nascer, crescer e dar os primeiros frutos? 15 anos. As árvores de Obed-edom geraram em 90 dias. Deixa eu dizer uma coisa, quando Deus está operando, Ele faz assim com o tempo, ó. O profeta Amós diz que quando Deus quer, Ele reduz o tempo. Até mesmo as profecias diz que nos últimos dias os dias serão abreviados. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que era para fazer em 10 anos, em 5 anos, na sua vida, em 1 ano a sua vida Deus vai reduzir. E tem pessoa que vai colher frutos ainda esse mês, vai colher frutos até o meio do ano. Tem gente que vai viver milagres, que ele vai olhar e dizer assim, mas não dá para ter acontecido desse jeito, mas Deus vai fazer acontecer um milagre na sua vida. Ei, se prepare, vem um tempo de Deus reduzir o tempo, vem um tempo em que o fogo não vai arder, vem um tempo em que vai se abrir os mares, vem um tempo em que Deus vai operar na sua vida, e ninguém vai impedir o operar de Deus. Está chegando o tempo, está chegando o tempo. Oh, diga, está chegando o tempo. Olha para o teu irmão, diga assim, está chegando o tempo. É um tempo de coisas novas. Aleluia. Deus tem falado muito a respeito disso comigo. Tempo de coisas novas. Coisas novas é coisas que eu não vi ainda. E vou dizer para você, eu estou louco para ver essas coisas novas. Olha para o teu irmão, diga assim, eu estou louco para ver as coisas novas de Deus.